Irmãos, abra a tua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 11. Os irmãos viram a folha aqui, irmãos? O esboço. Já falei para os irmãos, isso daqui é velhice. Já não consigo gravar mais nada. Não estou mais com 20 anos, irmão. Pregava 1h30 só gravando na mente. Agora não dá não, senhor. Tá brabo, tá brabo. E eu montei um esboço aqui, irmãos. Os irmãos tenham paciência comigo, que eu nunca preguei esboço. Estou começando a pregar agora. Então, assim, a mensagem sai arrastando, né? Porque o negócio está feio. Aí eu tive que ir para o computador, porque a letra é criptografada, eu não consigo entender a minha letra. Eu falei, então vou fazer no computador para ver se a mensagem sai um pouco melhor. Porque em braille não dá. Eu escrevo, falei, não dá. Juízes capítulo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. Eles disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Amém? Pode se assentar, adorando. Irmãos, estamos diante de um livro a qual o meu ponto de vista relata a decadência de Israel. O livro de Juízes traz o relato da desobediência de uma nação. Porque após a morte de dois grandes líderes, Moisés e Josué, Israel fica sem direção. Israel já estava estabelecida na terra prometida. Israel ela já estava dividida em 12 tribos e ordenada por cada um líder ordenar e guiar a sua tribo. Josué já não estava mais entre o povo de Israel. Não havia rei em Israel, porque a ordem de Deus foi para que cada líder de tribo orientasse, guiasse a sua tribo aos caminhos do Senhor. Porque o propósito de Deus sempre foi governar Israel. E por isso, Deus, quando estava no monte, orientou Moisés, no Monte Sinai, a estender uma tenda no meio de Israel. Porque o desejo de Deus era habitar no meio da nação de Israel. As outras nações tinham medo de Israel, porque eles sabiam que existia um Deus que passeava no meio daquela nação. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de Juízes, capítulo 21 e verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então entenda, depois que Josué morre, o povo de Israel, ele abandona a lei do Senhor. O povo de Israel vira as costas para aquilo que Deus deixou como aio. E o povo foi seguir aquilo que estava reto aos teus olhos, aquilo que eles desejavam, aquilo que estava em seu coração. E é interessante que todo esse posicionamento de Israel levou à decadência moral e espiritual daquela nação. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias está dizendo que o coração do homem, ele é enganoso. Em Israel, como eu disse no capítulo 21 e versículo 25, eles começaram a fazer, cada um começou a seguir aquilo que parecia reto aos teus olhos e ao teu coração.
e mediante a orientação daquilo que eles desejavam, Israel entra em decadência espiritual. Deus havia dado uma ordem a Josué, no capítulo 1, versículo 7, verso 9. Deus disse para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido para onde quer andares. Não cesses de falar deste livro, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Entenda uma coisa, a palavra de Deus para Josué e para cada liderança após a morte de Josué era ter o cuidado de fazer tudo segundo aquilo que o Senhor deixou para Israel. Para quê, pastor? Para que eles viessem ser prósperos e para que eles viessem ser bem-sucedidos. Para que Deus pudesse ir na frente daquela nação, dando vitória a Israel. Só que Israel faz tudo ao contrário aos mandamentos do Senhor. E isso gera problemas muito grandes para o meio da nação. Por quê? Porque Israel, abandonando a lei de Deus e fazendo aquilo que aprazia o teu coração, Israel começa a sofrer consequências, porque o teu coração leva ao pecado e ao afastamento da presença de Deus, aonde Deus não poderia mais julgar as causas daquela nação e nem pelejar ao favor daquelas nações. Entenda uma coisa nesta noite, meu irmão: o meu e o teu coração, a Bíblia já diz que é enganoso. Nós temos que ter cuidado em fazer tudo conforme Deus tem para minha e para a tua vida. Infelizmente, muitos querem viver segundo o desejo da tua vontade, segundo a tua vontade e o desejo do teu coração. Muitos querem viver a sua vida conforme aquilo que parece bem, mas o Senhor está dizendo: para que você venha a ser bem-sucedido, não pode parar de meditar no livro desta lei. Você não pode sair deste caminho que já foi traçado por Deus pela minha e pela tua vida. Entenda uma coisa nesta noite, meu irmão: o teu coração pode te levar ao desânimo, o teu coração pode te levar às coisas erradas, escolhas erradas, o teu coração pode levar-te à depressão, o teu coração pode te levar ao afastamento de Deus, mas a palavra de Deus, meu irmão, ela te lva ao caminho certo, ela te guia aonde Deus quer para a tua vida e para a tua história. No momento, meu irmão, que você anda conforme, tenha o cuidado de andar conforme o livro desta lei, a tua vida será bem sucedida, a tua história será de sucesso, porque Deus pelejará ao teu favor. A igreja, o crente, meu irmão, ele não precisa consultar cartomante. O crente, ele não precisa olhar no jornal e ver o horóscopo, ver seu signo todos os dias. O crente não precisa, irmão, buscar recursos por aí, profetada. Não precisa ir atrás de cigano para ler a tua mão. Não precisa jogar búzio, tarô. Não precisa de nada disso. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra do Eterno e ela nos conduzirá àquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Jeremias, ele disse: o Senhor esquadrinha o coração e o povo e prova o pensamento, isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações, meu irmão. Ei, querido, para de buscar profetada, para de buscar, meu irmão, no meio da por aí, aleluia, ações que não condiz com a palavra de Deus. Mergulhe naquilo que Deus já preparou para a tua vida, porque a tua história será bem sucedida. Paulo aos Gálatas, ele disse no capítulo 3, verso 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, fim de que fossemos justificados por fé. A lei que deixada por Deus por intermédio de Moisés serve para Israel para
para mim e para a tua vida como um aio, como um tutor, aquele que nos direciona, aquele que nos leva ao caminho correto. E muitos estão abandonando a palavra de Deus, aleluia, andando em caminhos tortuosos. Entenda uma coisa nesta noite: não é porque você põe uma Bíblia debaixo do braço que você acha que você é crente, que você acha que Deus está contigo. Aleluia, a Bíblia não quer dizer que você é cristão e que Deus está com você, mas a palavra de Deus, aleluia, você seguindo a instrução daquilo que Deus tem para a tua história, isso sim, irmão, te condiz, aleluia, te condiciona, aleluia, até o título de crente, filho de Deus. Sabe por quê? Porque você já não anda mais segundo a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou e aquele que tem uma grande obra para a tua história. Entenda uma coisa, o escritor aos Hebreus no capítulo 4, verso 12, ele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ei, meu irmão, você não precisa de profeta, você não precisa de cartomante, você não precisa de macumbeiro. Para quê, pastor? Para tentar discernir o que se passa no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é tão penetrante, porque ela sabe o que passa no teu coração e na tua mente, e ela trará o refrigério certo para que você continue caminhando e adorando ao nome do Senhor. Sabe que o salmista disse em Salmo 119, verso 11: guardo no meu coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que vai te guiar. Não é conselho de amigo, não é conselho de ímpio, mas a palavra do Eterno, ela vai te levar ao caminho certo. Oh, adore a Deus nessa noite. Adore a esse Deus. Aleluia. Tenha cuidado em fazer tudo segundo esta lei. Calai de orevas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter cuidado, meu irmão, para andar conforme Deus quer, não segundo o desejo do meu coração. As pessoas querem viver aquilo que ela acha, aquilo que ela acha que é bom para ela, aquilo que ela acha que é correto a ela. Como eu disse, o povo de Israel fazia o que parecia reto aos teus olhos. Enquanto você achar, meu irmão, que as decisões que você está tomando é de acordo com aquilo que apraz a tua alma e a tua vida, Deus, ele não pode fazer nada para você, por você. Enquanto as suas decisões foi debaixo do teu sentimento, debaixo da tua escolha, daquilo que você acha que é bom para você, Deus, ele não pode fazer nada. Mas se você deixar Deus trabalhar e deixar a palavra de Deus revelar o propósito no teu coração, aí você verá a mão do Senhor na tua vida. Aí sim, meu irmão, você terá uma vida de sucesso, aí você será bem sucedido, aí você vai ter um Deus que peleja a tua e a minha causa. Sabe por quê? Porque você já não anda segundo a vista, já não anda mais pelos propósitos do teu coração, mas pelo propósito da tua palavra de Deus. Aleluia, pela vontade do Eterno na tua história e na tua vida. Deixa a tua vontade de lado e viva a vontade de Deus para a tua história. Aleluia. A maior decadência do povo de Israel foi andar conforme o que parecia bom aos teus olhos. E isso daí, irmãos, infelizmente, tem levado muita gente à ruína. As pessoas acham que carregar a Bíblia Sagrada na mão acha que é crente. Mas o que eu tenho visto nos tempos atuais é uma geração achando que é crente, mas a depressão batendo a porta. É uma geração dizendo que é crente,
mas a tristeza batendo a porta. Uma geração dizendo que é crente, aleluia, mas a tristeza batendo a porta. Uma geração dizendo que é crente, com vontade de recuar, com vontade de parar, aleluia. Mas aquele que tem a palavra no coração e guarda para não pecar contra Deus, pode se levantar a luta que for, o vento pode soprar da forma que for, ele sabe que Deus é com ele e que Deus peleja as tuas causas. Há um Deus aqui, irmãos, que está dizendo: se você meditar neste livro e viver conforme Deus quer para a tua vida, você será bem sucedido, você terá um caminho, uma caminhada de vitória, porque Deus é sobre ti. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que dentro dos 15 homens que Deus levantou no livro de Juízes, como eu disse, eu vejo o livro de Juízes como a decadência de Israel, porque como Israel não tinha rei, cada um fazia o que queria. Mas quando a nação se arrependia, Deus levantava um homem para guerrear em favor de Israel e trazer paz para Israel por um determinado de tempo, até o tempo em que esse juiz permanecia vivo. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta um homem improvável, que era Jefté. Por que era um homem improvável? Porque a história de Jefté por si só, ela já é uma história triste. E mediante ao ambiente que este homem vivia, ele poderia ter uma vida totalmente ao contrária daquilo que Deus projetou para ele. Porque Jefté era filho de uma prostituta. E os seus irmãos, que eram irmãos de parte de outra mulher, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o rejeitam e o colocam para fora. Por ele ser filho de uma mulher que trazia vergonha para sua casa e para sua família. Então a Bíblia vai dizer que ele tem que sair do meio da sua parentela, porque ele se sentia rejeitado e verdadeiramente fora rejeitado pelos seus irmãos. E o pior, o seu próprio pai nada fez, nenhuma atitude tomou para guardar aquele jovem, para proteger o teu filho. E a Bíblia vai dizer que este homem tem que ir para o campo, tentar achar algum lugar para morar, para viver a sua vida, porque havia sobre ele uma rejeição muito grande. E é bem verdade, irmãos, que muitos têm vivido tempos de rejeição. Infelizmente, muitos têm sido rejeitados pelo teu pai, pela tua mãe. Cada um aqui tem um convívio, ou nasceu de uma forma diferente. Foi criado, teve uma criação diferente. Alguns foram amados pelo teu pai e pela tua mãe, mas outros foram rejeitados pelos teus próprios familiares. Mas isso, irmãos, não quer dizer que Deus não tem uma obra contigo. Porque por mais que o mundo ou aqueles que estão à sua volta te rejeitam, existe um Deus no céu que te contempla e está dizendo: eu tenho uma grande obra contigo. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ei, entenda uma coisa nesta noite: o mundo pode te rejeitar, o teu pai, aqueles que estão à tua volta, podem virar as costas para você. Existe um Deus aqui que está lhe acolhendo, está dizendo: eu estou contigo. O salmista disse: porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eu não sei como foi a tua criação, meu irmão. Eu sei que existe um Deus aqui nesta noite lhe dizendo: ainda que você tenha sido rejeitado pelos teus familiares, eu sou um Deus que tem uma obra contigo e te digo: não temas, porque eu tenho uma obra na tua história. Oh, aleluia! Jesus, ele disse em João capítulo 6, verso 37:
todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Preste atenção nesta noite e faço as minhas palavras como a de Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais eu vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, meu irmão, há um Deus que cuida de você nesta noite, e eu posso lhe dizer, eu nunca vi um justo sendo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão, porque há um Deus aqui que te guarda, há um Deus aqui que cuida de você, há um Deus aqui que está olhando para a tua vida. Calabarachandarás. Jefté foi rejeitado, mas tinha um Deus que tinha uma história linda com aquele homem. Paulo, ele disse, irmão, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, entenda uma coisa: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Podemos ser até abatidos, porém não destruídos, porque é um Deus que cuida da minha, da tua história. A vida muitas das vezes nos deixa, irmão, atribulado, mas não nos deixa angustiado. Muitas das vezes nos deixa perplexo, mas não desanimado. Perseguido sim, mas não desamparado. Abatido sim, porém não destruído, porque é um Deus que peleja a minha e a tua causa. Ei, meu irmão, abra teu coração nesta noite, a tua boca e adora, porque Deus está olhando para a tua vida e para a tua história e te dizendo: tem uma grande obra contigo. Paulo, ele disse: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que você tem sofrido, tem passado por lutas e dificuldades, mas nada pode te parar e te tirar da presença desse Deus. Calabarachandarácia. Por mais que o vento sopre sobre a tua vida, nada tem o poder de nos separar de Deus. Aleluia! Aleluia! Jefté passou por uma rejeição grande, e infelizmente muitos têm um caminho como o de Jefté, rejeitados e abandonados. Mas Deus está dizendo: eu acolho a todos, e além de colher, levanto para uma grande obra. Então, meu irmão, não desanime na tua caminhada. Não pare, irmãos, porque você foi rejeitado pelo pai, pelo namorado, pelo marido, pelo filho, ou por alguém. Porque há um Deus no céu que cuida de você. E o interessante é que quando Jefté, como nós falamos aqui, ele foge, o que se apresenta, ou as pessoas que começam a ficar ao lado de Jefté, a Bíblia está dizendo que são pessoas adúlteras, pessoas levianas, que se ajuntam a Jefté e decidem seguir a ele. Porque sobre Jefté havia uma diferença, havia uma excelência, havia um temor a Deus. E quando aqueles levianos olham para Jefté, decidem seguir a Jefté. Um homem que estava sendo rejeitado, expulso da sua própria casa, mas tinha suas qualidades, e qualidades vistas por homens depravados, mas sabiam que sobre ele existia alguma coisa diferente. Entenda uma coisa nesta noite: por mais que as pessoas nos rejeitem, mas eles sempre saberão que sobre nós existe uma excelência diferente. E hoje eles podem estar te rejeitando, virando as costas para você, mas depois eles voltarão pedindo oração para você,
porque Ele sabe que existe algo diferente sobre a tua vida. A decisão de Jefté servir a Deus, ela faz toda uma diferença, meu irmão. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você confia em Deus, Deus Ele endireita os teus caminhos. Sabe por quê? Deus Ele disse em Jeremias 29, 11 e 13: eu sei que pensamentos tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Escuta uma coisa. A sua decisão de servir a Deus, ela é um divisor de água para a tua história. Quando eu me decidi por Cristo, ninguém da minha família era crente. E as palavras foram para que eu viesse abandonar a Deus. Mas eu estava muito certo do que eu queria e convicto do que eu queria. E eu já disse isso aqui. A minha vida no mundo, irmãos, não era ruim. A minha vida no mundo era muito boa. Novo, com dinheiro, saindo para onde eu queria, dormindo fora. Aonde eu queria eu estava, eu tinha o meu dinheiro, trabalhava, ainda novo. Segunda a segunda saindo. Mas quando eu conheci a Deus, quando eu vi a presença de Deus, eu decidi me entregar a este Deus que eu nunca tinha visto no mundo. Como a Aline falou, com 12 anos eu quase entrei em coma de tanto vinho que eu tomei. Essa alegria toda eu não vi não, eu vi eu desmaiando, enrolando pela escada. Mas essa alegria, esse vinho não me deu não. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E eu nunca tinha provado, eu nunca tinha visto uma manifestação tão poderosa de um Deus dentro da igreja. E eu falei para o meu amigo, eu falei, eu quero esse Deus. E aquela minha decisão foi a divisão, o divisor de águas da minha vida. Porque eu deixei uma vida muito boa para trás, para viver uma vida excelente com Deus. Ali mudou a minha história, porque o meu posicionamento, ainda que todos que estavam à minha volta era contra o meu posicionamento, mudou a minha história. Logo depois eu casei com a minha esposa e vamos fazer 22 anos de casado. Então essa decisão de servir a Deus, essa decisão é o divisor de águas na minha e na tua vida. E a partir daquele momento, eu decidi me entregar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu pensamento, de toda a minha alma. A Bíblia vai dizer que Jefté, quando os inimigos de Israel se levantam, esse mesmo povo que botou Jefté para fora, agora vem até ele, pedindo para que Jefté pudesse ser líder sobre Israel e pelejar a favor de Israel, porque eles sabiam que Deus ia dar vitória através da vida de Jefté. Entenda uma coisa, meu irmão. As pessoas hoje podem estar te rejeitando, mas amanhã vão te pedir oração, porque sabe que Deus garante a vitória através da tua vida. Sabe que através da tua história, Deus mudará a vida de muitos. Aleluia. Sabe que através da tua vida, muitas vidas serão mudadas. Só que nós temos que aprender a se decidir, a se posicionar diante daquilo que queremos e diante do altar de Deus. Para quê? Para que Deus venha mudar de fato a nossa história. Ele é poderoso para endireitar os nossos caminhos tortuosos e nos colocar num caminho diferente. A Bíblia vai dizer que Jefté ele vai para a peleja. Só que Jefté, com todo o teu conhecimento e com toda a sua
com todo o seu vigor, com toda a sua inteligência, não era suficiente para vencer a guerra contra os seus adversários. Então a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 1, 11, verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Entenda uma coisa nesta noite, meu irmão. O nosso conhecimento, nós temos que ter, temos que estudar, temos que se aperfeiçoar, nos aprimorar, é verdade. Mas, se não tivermos o Espírito do Senhor sobre nós, a gente não consegue lugar nenhum. Sabe que Jesus disse aos discípulos, eu falei isso semana passada, depois de um seminário de 3 anos, Jesus, na sua ascensão aos céus, disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Crente não é ninguém. Você pode colocar diploma, aleluia, de PhD, de doutorado para quem for, que você continua sendo ninguém diante de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue vencer guerra. Tem um monte de doutor se matando, tem um monte de PhD entrando em depressão, sabe por quê? Não tem o Espírito do Senhor. Então a Bíblia diz em Juízes 11, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Juízes capítulo 6, verso 24, a Bíblia diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Juízes capítulo 14, verso 6, a Bíblia vai dizer: então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Entenda uma coisa nesta noite, e eu quero que você levante as tuas mãos, porque eu quero profetizar. É sobre o Espírito Santo que você vai vencer esta batalha e esta guerra. É sobre o Espírito de Deus sobre a tua vida que você vai sair mais do que vitorioso. E eu quero fazer as minhas palavras no capítulo 1, verso 35 do evangelho que escreveu Lucas. Disse o anjo do Senhor: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá nesta noite. Descerá sobre a tua vida o Espírito do Senhor. Ei, abra a tua boca e adora, abra a tua boca e dá glória. Calabarachandarácia, porque o Espírito do Senhor descerá sobre ti nesta noite, e o poder do Altíssimo te envolverá. Adore a Deus neste lugar, porque é Deus que vai garantir a tua vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o homem rejeitado foi reconhecido em todo Israel. Aleluia. Você pode ser rejeitado hoje, mas amanhã você vai ser reconhecido e honrado, porque Deus estará sobre a tua vida.